Vamos ao nosso bate-papo, porque a conversa aqui é com o historiador, escritor, o Lourismar Barroso. Seja bem-vindo, é uma satisfação recebê-lo aqui. A satisfação é minha em estar num programa com você. Era um sonho poder te conhecer. Olha aí! E eu falei assim, um dia eu estarei na Band, ali do lado daquele rapaz. E trouxe novidades, né? Só tem um problema, você é flamenguista, né? Claro, do coração. Muito obrigado pela vinda, um grande abraço. Já acabou, né? A você de casa. Já acabou. Mas é uma satisfação enorme poder estar aqui no teu programa e passar para os teus ouvintes que nesse momento, hora do almoço, escutando uma bela entrevista e, além do mais, um tema que requer bastante, no caso, Cândido Mariano da Silva Rondon. Muito bem, a gente fica feliz em recebê-lo aqui. Afinal de contas, o Lourismar, ele tem uma trajetória muito importante nessa questão da história propriamente dita, mas também do ensino, né? Tem uma prestação de serviços muito importante para a comunidade e muitas obras já foram publicadas, né? Tem uma vasta experiência, reconhecimento também das suas atividades, com várias comendas e livros, pelo menos 11 títulos, pelo que eu estou vendo aqui, já foram publicados ou mais? Esse é o 15º livro. 15º livro. Esse é o 15º livro. Isso como autor, já é também como autor. De como coautor, eu tenho 4 lançamentos. 4 lançamentos. Eu mais alguns amigos acabamos lançando, mas como autor mesmo, eu tenho 11 livros da minha autoria. Perfeito. Agora eu queria entender um pouquinho como que surgiu a ideia de você trazer aí na sua ótica, ou não sei se é esse o termo que pode ser dito, porque existem outras publicações que falam da história, da vida, né, de Rondon. Queria saber como que se deu esse processo. Então, como existem outros autores que falam sobre a obra do Rondon, eu posso relacionar para você. Um dos primeiros autores a falar sobre o Marechal Rondon no Brasil foi o Almícar Botelho de Magalhães, que é o secretário particular do Rondon. Em 1919, ele escreve a primeira obra. Depois, o próprio Rondon escreve a obra, em 1943, depois 53, foram 3 livros, né? Uma coletânea, Índios do Brasil. Paralelo a isso, a Esther de Viveiro foi uma outra autora que o Rondon contou a história para ela, ali, numa conversa, e ela vai anotando tudo. Um outro autor recentemente, que acabou se destacando, foi o Larry Holter. Escreveu a bibliografia do Rondon, a biografia do Rondon. E também um levantamento de material. No caso específico, em respeito à minha pessoa, como que surgiu, então, essa paixão pelo Marechal Rondon? Eu falo que eu fui dar uma palestra no Comando Militar da Amazônia, e lá, na oportunidade, eu conheci o neto do Rondon, o coronel Antônio Lara Marialva Meirelles Rondon. E, na oportunidade, ficamos conversando, eu ia palestrar, mas eu iniciei, então, né? O coronel Moreira falou assim, olha, após o senhor, o neto do Rondon vai dar entrevista. Eu falei assim, ele está aqui? Tá. Aí, sim, então, vamos lá. E aí eu comecei, então, a fazer minha palestra, e quando acabou, passei por ele, olhou para mim assim e falou assim, o professor manja. Aí aquilo para mim foi um elogio, né? E eu passei o dia inteiro com ele me contou tantas coisas. E essa paixão começou, então, a florescer. Até porque, das vezes, quando eu viajava para o Rio de Janeiro de carro... O despertar da paixão foi muito emblemático, então, porque já acaba tendo uma relação com a família, né? Eu sempre parava em Mimoso, aonde nasceu o Rondon, César Maria do Morro Redondo. E aí o contato, inclusive com o coronel Adilson, que é de Brasília, a dona Tunica, que é a prima do Rondon, e aí sempre esse contato. E, para afindar, encontrei o Antônio Lara, o neto, filho de Benjamin Rondon, e aquilo, então, eu comecei, vou ter que escrever uma obra sobre o Rondon. Comecei, então, a pesquisar, fui no rastro da pegada do Rondon, por onde ele teria passado, eu fui em busca, e é o que eu costumo dizer nas palestras que eu frequento. 98% da população de Rondônia não conhece a história do Rondon. Dito isso, eu fui até Santo Ângelo, onde nós temos lá o Centro Cultural Marechal Rondon. Todos os pertences que em vida Rondon usou e se encontra hoje nesse centro cultural. Um amigo meu, do Exército, o Carlos, que hoje mora em Vilhena, me falou, olha, Lourismar, tu precisa conhecer. E eu fui, quase fronteira com a Argentina. E ali eu encontrei, que está no livro,
na página 437, eu encontrei a máscara mortuária do Rondon. Quando o Rondon estava sendo velado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, em 1958, ele morre 9h07 da manhã. Quando ele estava sendo velado, foi feita uma máscara mortuária de gesso com resina. Eu toquei nessa máscara. E aí eu preciso escrever. Fotografei, registrei, filmei e se encontra hoje no livro. Você aprende muito isso na universidade. Os Sírios da Biquara. Lorismar, você tem uma obra que foi construída com muita vivência. Sim, de uma pesquisa presencial. Olha, em 1907, os lambiquaras flecharam o Rondon. A flecha pegou na gandola dele. E você só ouvia falar isso na faculdade, na universidade e até mesmo em livros. Eu peguei na flecha. A flecha existe. Eu toquei a flecha, as imagens estão no livro. E tem toda uma narrativa que eu construí. A bandeira da Expedição Rondon Roosevelt, de 13 a 14, americana e brasileira, também está no livro. Trabalha muitos depoimentos também de personagens? Não, eu nem busquei... Olha, nesse livro, eu acabei trabalhando a vida do Rondon. Tanto é que o subtítulo é Uma Vida Dedicada ao Brasil. Porque eu falo sobre a esposa dele, a dona Chiquita Xavier, eu falo da família, eu falo da morte da filha dele, a Beatriz, eu falo o dia a dia. O Rondon era um poeta. Rondon é um cara que deixou uma marca incrível. Eu não vou entrar em spoiler do livro para você ficar assim espantado. Mas eu sou suspeito de poder falar. 7 anos buscando as pegadas. 2 anos construindo esse livro. Dia 1º de outubro agora, ele vai ser lançado. Eu recebi o convite da CETU, que estão preparando agora, no dia 1º, a reabertura do turismo em Rondônia, e o superintendente Gilvan, então, me fez o convite, através de ofício, para eu poder participar e mostrar para o público essa magnífica obra que é Rondon. Quantas Uma páginas? Vida. 600 páginas. É como se fosse 2 ou 3 teses de doutorado. E aí eu te pergunto, quanto tempo de trabalho, hein, Lorismar? 7 anos pesquisando, 2 anos escrevendo, para chegarmos a esse final glorioso. E, por incrível que pareça, para os teus ouvintes que estão nesse momento degustando o seu almoço, né? Quero te dizer em primeira mão que esse livro do Rondon, ele será publicado no Rio de Janeiro, em uma noite de autógrafos, no dia 11 de dezembro. Irá acontecer num clube militar do Exército, que fica ali na Barão do Rio Branco, via principal do Rio de Janeiro. A CBC, que é a Câmara Brasileira de Cultura, Ciência e Arte, com sede em São Paulo, acabou fazendo o convite ao autor e eu disse sim para esse convite. Então, a sociedade carioca, a elite carioca, terá o privilégio de uma noite de autógrafo com um autor de Porto Velho, um autor rondoniense. Olha, você traz aqui essa peculiaridade, né? Rondon, uma vida dedicada ao Brasil. Sim. Há algum aprofundamento de Rondon e a nossa região? Sim. Você teve esse cuidado de dar essa especificação também da importância desse ativista também em nosso território? Quando ele chega em Santo Antônio, interligando a linha telegráfica do Centro-Oeste, Mato Grosso, até aqui, depois ele dispara, ele vai para Guajará-Mirim, vai para o Rio Branco, tem as expedições para o Monte Roraima. Uma tia minha que já faleceu, ela relata, e está no livro, que o Rondon acabou pegando o filho dela, que é um parente meu distante, e ele estava com malária e levou o menino para o Rio de Janeiro. E lá ele falece, vem a falecer de malária. E essa minha tia, ela ficou assim, descontrolada, mandou fazer várias fotografias, busto, e colocou na casa. Rondon, inclusive, tinha esse contato, né, com esse meu tio, e que morava ali na Alexandre de Guimarães. Então, assim, eu acabo relatando essa vivência do próprio Rondon na nossa região. E aí se comentou muitas coisas a respeito, tentando denegrir a imagem do Rondon. Por exemplo, dizer e eu coloco isso no livro, né? Lima Barreto, por exemplo, ele denunciou o Rondon por subfaturamento do material. O Miguel Falsê e outro também, Juarez Távora, chegou a chamar o Rondon de pedófilo, Essas questões bispo, polêmicas envolvendo o Rondon também são relatadas aqui. Sim, e sabe qual é a questão mais polêmica que eu trago no livro?
que vai desconstruir o que há muito tempo já está aí na sociedade, eu tive acesso a documentos do Exército Brasileiro, que está no meu poder. Na época, o general disponibilizou para mim, e ele falou assim, está aqui, procure resolver a história. Quando eu fui ler 336 páginas de documentos originais, que foram digitalizados, manuscritos, datilografado e digitalizado. E eu encontrei a grande chave dessa mudança. Rondon, ele não nasce no dia 1º de maio de 1865. Ele nasce no dia 30 de abril. Se você pegar a antepenúltima página, eu trago para o leitor o documento primário. Não é o professor Lorismar, não é o pesquisador Lorismar que está falando, são os documentos do Exército, chamado Fé de Ofício. Esse é o documento no qual fala, Rondon nasceu no dia 30 de abril. Pode mostrar para o teu leitor, para os teus telespectadores aí, para os teus ouvintes. Original. Esse documento está em minha posse. Está aí, ó. Observando aqui. 1881. 1881. Aí lá em cima, Cândido Mariano da Silva Rondon nasceu, aí, ó, no dia 30 de abril. Está escrito 30 de abril de 1885. E é um livro riquíssimo de acervo, né? Tem um material extraordinário. Além de eu ter pesquisado, procurado, registrado, criando essas narrativas, eu também busquei esses documentos primários. Então, assim, mudou. Não, dia 5 de maio é o dia da comunicação, mas o nascimento do Rondon é 30 de abril. 30 de abril de 1881. Isso, então, assim, tentar corrigir, como aconteceu no Forte Príncipe, que muitos diziam que o forte foi inaugurado em 1776. Na minha dissertação de mestrado, eu comprovei, através de documentos primários, que o forte foi construído no dia 19 de abril de 1775. Então, vale a pena adquirir o livro, participar do memorial. O livro ele vai ser lançado oficialmente dia 1º de outubro, mas já está disponível para aquisição? Sim, a pré-venda. Como uma obra dessa ela sai muito cara para poder imprimir, eu acabei disponibilizando uma certa quantidade. E aí eu passei nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, os amigos que estavam interessados em adquirir a obra. Então eu já fiz a pré-venda. Vai sobrar algumas? Sim, teremos várias outras obras no dia do lançamento. Mas você, querendo adquirir a obra, é só procurar no Instagram, Barroso Lorismar, ou no Facebook, Lorismar Barroso. Barroso Lorismar, está lá no Instagram, vai no direct e você vai ter a conversa direta, inclusive, com o próprio autor. São Paulo já está adquirindo o livro, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Então, assim, vários estados já entraram em contato comigo e eu também já enviei os livros. E muitos já estão saboreando esse gosto. Porque, assim, falar de Rondon em 15, 10 ou 1 hora é muito pouco tempo. Então, eu convido você também, que está nos assistindo, a conhecer o espaço cultural Memorial Rondon, que nós temos aqui no Santo Antônio. Nós temos toda uma vivência e a apresentação, vocês podem ir lá, o Sargento Antero é o nosso curador do nosso memorial e está de portas abertas para poder atender os nossos visitantes, os nossos turistas, quem quer aprender um pouco mais. Uma passagem pelo memorial é uma leve degustação e eu tenho certeza que incentivo para você se aprofundar nesta obra. Exatamente. Então, perfeito. Lorismar, quero te agradecer pela vinda, parabenizá-lo. Mas já? Já passou, porque acabaram de dizer, você é flamenguista, tem que encerrar. Olha aí. Claro que é brincadeira. É uma satisfação muito grande poder ter recebido você aqui. E estamos muito felizes, né? Porque temos uma pessoa daqui que lança uma obra, não que as demais não sejam tão importantes, mas com uma riqueza extraordinária, né, de conteúdo. De informações, né? Uma pesquisa de anos e hoje sendo apresentada para a sociedade brasileira, não de Rondônia, exatamente, com uma qualidade extraordinária. Então, muito obrigado pela vinda, parabéns. Muito obrigado pelo espaço. E aí, como Rondon deixava sua frase, né? Eu gosto muito dessa frase do Rondon. Desde cedo, aprendi a viver de saudades. Parafraseando, então, Marechal Cândido Rondon. Desde cedo,
aprendi a viver de saudades. Muito legal. Mais uma vez, muito obrigado pela vinda. E o Flamengo perde hoje? Perde, né? Olha, é sacanagem, né? Lourismar, um grande abraço a você, é uma simpatia de pessoa. Vai lá na rede social, né, do Lourismar para você saber mais detalhes. E é importante também não você ter a riqueza do conhecimento, assim como também incentivar, né? A gente sabe das dificuldades que existem e do quão oneroso é fazer um trabalho como esse. E é importante também nós investirmos nesse tipo de atividade. O historiador lançando este livro, trazendo para nós com exclusividade, pois oficialmente o lançamento será no dia 1º de outubro.